Fala, meus amores, professor Rodrigo Bezerra na área, mais uma vez aqui no nosso Gramaticando, né, para trabalhar conteúdos relativos à concordância nominal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso canal. Se possível, faça a sua inscrição e deixe o seu joinha aqui em nosso vídeo. Se possível também, veja nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Eu sempre posto vídeos diários a respeito de dúvidas e questões relacionadas à nossa língua portuguesa, ok? E para os nossos cursos, se você desejar, acesse o link que se encontra na vinheta de abertura desse vídeo no www.aprenda.com.br/Rodrigo Bezerra. Vamos ao nosso curso e à nossa aula de hoje. Diga-se passagem, uma aula e um curso que está todo centrado em nossa gramática, nova gramática da língua portuguesa para concursos, que no momento desta gravação se encontra na 8ª edição. Estamos numa playlist aqui sobre conteúdos gramaticais diversos. Estou gravando aí um curso completo de língua portuguesa para você, né? Trabalhando conteúdos paulatinamente. Na aula de hoje, nós vamos ter uma aula muito tranquila e eu espero que essa aula seja muito proveitosa para você. Eu vou trazer muitos exemplos e eu espero que você tire as possíveis e eventuais dúvidas que você ainda tem, ou tenha de repente sobre algumas particularidades de vocábulos na concordância nominal. Antes de a gente efetivamente pegar a regra, vejam só, eu preciso que você tenha em mente, ou que você sempre traga à cabeça a regra geral, que se encontra, por sinal, no primeiro vídeo a respeito de concordância nominal. Você pode procurar aqui na playlist e estudar, que é a regra que diz que o adjetivo, está no meu livro, na gramática, lá o adjetivo, o artigo, o numeral e o pronome adjetivo, eles o quê? Concordam em gênero e número com o substantivo a que eles se referem. E você precisa também ter em mente, né, gravado em sua mente, esta regrinha aqui, que diz respeito ao advérbio. Nós sabemos que o advérbio ele é uma classe modificadora de 3 classes morfológicas, o adjetivo, o verbo ou até outro advérbio. Com um detalhe, esse carinha aqui, ele é o quê? Invariável. Por que que eu estou pedindo a você para que você grave essas duas regrinhas para você se dar bem aqui em nossa aula? Porque agora nós vamos lidar com vocábulos que podem aparecer como advérbios, portanto invariáveis, e o mesmo vocábulo pode aparecer de repente como um pronome indefinido, como um adjetivo, e aí se acontecer de ele aparecer como um pronome indefinido ou como um adjetivo, ele vai fazer o quê? Ele vai concordar com o substantivo a que se refere. Volto a dizer, se você tiver essas duas regrinhas, né, gravadas, como diz aí um amigo meu, né, tatuadas em sua mente, né, você não errará mais as regrinhas de concordância nominal, ok? As regrinhas especiais. Então vamos a elas agora, observando aqui o que é que nós temos para aprender na aula de hoje. Primeira regrinha com a qual nós vamos lidar é a regrinha que diz que, olha, vocábulos como mesmo, próprio, leso, quite, obrigado, incluso, anexo, qualquer, observem, concordam com a palavra a que se referem. Ora, se eles concordam, o que é que eu vou ter aqui em cima, professor? Eu vou ter adjetivos, né? Esses vocábulos vão ser adjetivos ou um pronome indefinido, como é o caso do qualquer aqui, ok? Ou se o qualquer tiver adiante do nome, pode aparecer com papel adjetivo também, mas enfim, eles vão concordar com o elemento a que eles se referem. Vamos dar uma olhadinha aqui, observem. Elas próprias, vejam, ó. Concordo com quem, professor? O adjetivo aqui vai concordar em gênero e número com elas, gênero feminino, número plural. Irão resolver o conflito. As flores, observem, elas mesmas, vejam que eu estou me referindo aqui, né, ao elemento que é flores. Claro, eu estou aqui somente para facilitar. Esse mesmas aqui, ó, ele está apontando para este pronome aqui, né? E este pronome aqui está apontando para flores. Portanto, flores e elas aqui, quem são elas? As próprias flores. Então é como se eu dissesse, as flores mesmas, veja, concordo com o elemento em número e gênero, desabrocham para si próprias
próprias. Vejam que eu flexionei também o próprio. Por quê? Porque eu estou me referindo ao nome que é feminino plural. A moça respondeu muito obrigada. Gente, eu acho um absurdo alguém que hoje, na modernidade, ainda tenha dúvidas, né, para falar obrigado ou obrigada. São vocábulos que concordam com o ser que está efetuando o agradecimento. Se eu sou homem, homem fala obrigado. Se eu sou mulher, mulher fala obrigada. Aí as pessoas se perguntam, professor, é possível que duas pessoas façam um agradecimento ao mesmo tempo? É. Se forem duas mulheres, elas vão dizer muito obrigadas. Não é normal, não é comum, geralmente o agradecimento ele é feito de forma individual. Se forem dois homens, muito obrigados. Você vai dizer, puxa, nunca tinha pensado nisso. Não precisa ter medo. Esses vocábulos concordam com as criaturas ou com a criatura que está pronunciando. Não tenha mais medo a respeito disso, tá? Seguem anexas, observe que é outro problema, né, que nós temos aí, que é o tal do anexo. Olha, anexo, incluso, apenso, todos esses vocábulos vão concordar com quem, professor? Com o elemento a quem eles se referem. Veja, seguem anexas. Vamos procurar. O que está anexo ao processo? Veja, todas as cópias dos relatórios, tá? Dos relatórios solicitados. Beleza. Quem é o núcleo aqui, professor? Cópias. Se são cópias, então as cópias elas estão o quê? Anexas. Acabou. Não tem por que você ter dúvida. Não confunda, a gente vai falar daqui a pouquinho, com a locução em anexo, que é invariável. Mas, olha, seguem anexos os documentos, segue anexo o contrato, né? Seguem anexos os relatórios, entenderam? Não precisa mais ter medo, né? E a mesma forma, incluso e apenso. É só você observar a quem ele está se referindo e efetuar a concordância. Não tenha mais medo a respeito disso. Combinado? Vamos continuar aqui com mais exemplos aqui para vocês, tá? Vamos lá. Em suas ações, observem, ele cometeu um crime de, lesa pátria, percebeu? Concordou aqui, percebeu? Todos estavam quites, observem, adjetivo aqui, flexionou. Eu estou quite, tu estás quite, ele está quite e nós estamos quites. Pronto, acabou. Iam inclusas as radiografias, observe, eu me refiro a radiografias, que é um nome feminino plural, portanto, feminino plural para o adjetivo. Quaisquer que sejam as suas intenções, vejam, quaisquer, percebeu? Eu estou me referindo aqui a intenções. Observe que coisa interessante, nós as rejeitamos antecipadamente. Gravou? Não tenha mais medo. Tá? Não tenha. Menina, você que está me vendo agora, se você é do sexo feminino, você fala eu mesma. Mulher fala eu mesma, eu própria. Né? Professor, e se forem, será, 3 mulheres falando? Não tenha medo. Alguém ou uma delas vai dizer, pessoal, fiquem tranquilos. Nós... E aí, vamos lá, o nós aqui só são mulheres. Elas vão dizer, nós mesmas vamos providenciar tudo. Nós mesmas, nós mulheres. Não tenha medo. E se forem os homens? Nós mesmos providenciaremos tudo. Não tenha mais medo. É só você observar a quem o elemento se refere. Combinado? Beleza? Tudo bem? Aí vamos lá. Agora, sim, só voltando aqui, não se esqueça, né? Alguns autores não gostam disso, mas só para relembrar, a locução em anexo é invariável. Se você não quiser dizer que alguma coisa vai junto ali, vai anexada, você fala, os documentos em anexos, né? Os documentos em anexo. Em anexo é invariável. Ou os documentos anexos, ou flexiona e tira o em, e aí vai concordar normalmente como adjetivo, ou usa o em anexo, que invariável. As fotografias anexas, as fotografias em anexo. Gravou? Top de linha, vamos embora. Observem agora que tem uma regra bem bacana aqui agora, observem. É a regrinha do meio bastante, caro, barato, muito, pouco, longe. Preste atenção que esses meninos aqui, esses vocábulos, ora são advérbios, invariáveis, portanto, ora funcionam como adjetivos, numeral no caso do meio, ou pronomes adjetivos.
O que é que, ora, se vão funcionar como adjetivos, numeral ou pronomes adjetivos, o que é que a gente tem que fazer? Concordar. Acabou. É aquela primeira regrinha com a qual eu comecei a aula. Então vamos lá, devagarzinho, para ver se a gente consegue resolver isso de uma vez por todas agora. Vamos lá. Paris é uma cidade muito que? Ó, é uma cidade cara. Percebeu? Ó? O cara se refere ao substantivo. Vai concordar com ele. Para quem dispõe de poucos recursos. Observe que poucos aqui se refere a recursos, que é substantivo. Logo, cara aqui é um adjetivo, tá? Aqui é um adjetivo e poucos aqui é um pronome indefinido, ok? Agora vamos lá. Havia bastantes questões. Gente, a gente se enrola com esse bastante. Acabe com isso. Aí fica aquela agonia. A troca por muito. Ah, não sei o que, substitui por não sei das quantas. Se você tiver segurança na regra, você não precisa de nenhum mecanismo, de nenhum artifício. Ah, eu vou dar que eu peguei o bizu. Não precisa de bizu. Esqueça bizu. Aprenda a regra. Que se você aprender a regra serve para qualquer coisa. Ela não serve só para aquela situação específica, serve para qualquer coisa. É só você observar a quem o termo se refere. Tá, professor, eu gosto de trocar por muito. Tá, tudo bem, você pode fazê-lo. Mas saiba que você não precisa disso. Veja, havia, eu me refiro a questões. Né? Questões é um substantivo. Ora, quem se refere a substantivo é aquela primeira regrinha lá. Eu vou ter lá, ó, aí você analisa, bastante artigo? Claro que não. Bastante, professor, aqui é um adjetivo? Não. Bastante é um numeral? Não. Bastante é um pronome indefinido. Pronto. Tudo bem, se você quiser colocar aqui muitas questões. Agora vejam, bastante difíceis. Vejam que bastante agora se refere a difíceis. Presta atenção. Difíceis se refere a questões. Quem é difíceis, professor? Quem se refere ao substantivo? Adjetivo. Agora, quem é que se refere ao adjetivo? Ah, é o advérbio. Portanto, bastante aqui é advérbio. Percebeu? Basta você fazer esse joguinho de liga para lá, veja quem ele está se referindo. Se você fizer isso, acabou. É só ter segurança. Agora, você sabe a regra. Você aplica para qualquer coisa, qualquer situação, né, que propuserem a você. Beleza? Vamos lá, continuando aqui. Mais exemplos. Já andei por longes terras. Essa coisa estranha. É assim mesmo. Porque eu me refiro a quem? A terras. Ora, eu sei que terras é um substantivo. Se eu sei que é substantivo, eu vou concordar com ele, né? Terras longínquas, isso aqui é um adjetivo. À procura de um amor que mora longe. Opa, prof. Esse longe agora, ó, se refere a morar, que é verbo, ó. Quem é que se refere a verbo? Quem se refere a verbo é advérbio. Portanto, esse vocábulo aqui, ele é invariável, ok? Continuando. Aquelas frutas custam caro. Vejam que caro aqui se refere ao verbo custar. Se eu sei que eu estou me referindo a verbo, não tem jeito. Esse cara aqui, quem é, professor? Advérbio. Em feira livre, geralmente eu compro frutas baratas, claro, porque o baratas aqui se refere a frutas. Como eu sei que frutas aqui é um substantivo, acabou. Eu só posso atribuir esse baratas aqui, professor, como elemento que vai concordar com esse substantivo. No caso, baratas aqui é um adjetivo. Segundo Drummond, e óbvio que o adjetivo flexionou aqui no feminino plural para concordar com frutas que se encontram no feminino plural. Segundo Drummond, há portas pelas quais só passam, observem agora, meias pessoas. Ora, preste atenção, eu me refiro a pessoas com meio. Quem é pessoas, professor? Substantivo. Se eu sei que pessoas é substantivo, esse carinha daqui vai concordar com ele. E ele só pode ser uma daquelas 4 classes morfológicas lá. Adjetivo, pronome, artigo ou numeral. Ora, se eu sei que são meias pessoas, pessoas pela metade, esse meio aqui é numeral, olha que bonito. Que olha que interessante. Vamos ver agora. A mãe permanecia meio irrequieta. Veja que irrequieta que está aqui, ó. Irrequieta que você está vendo aqui é um adjetivo. Veja que irrequieta que está aqui, ó, se refere a quem? A mãe. Permanecia meio irrequieta, um adjetivo na função de predicativo do sujeito. Agora veja, e esse meio? O meio se refere ao adjetivo. Quem é que se refere a adjetivo? Advérbio invariável.
né? Porque o filho ainda não tinha dado notícias. Agora veja a letra G. Muitas pessoas ficaram meio irritadas. Né? Veja que irritada aqui, ó, é adjetivo. O que se refere a adjetivo? Advérbio. Agora veja, porque compraram passagens caras. Caras aqui se refere a quem? A passagens. Passagens é substantivo. Né? Opa! Se eu sei, professor, que passagens é o meu substantivo, acabaram-se os meus problemas. Eu venho aqui e classifico o cara aqui que está concordando com ele como adjetivo. Então, ó, preste atenção para você não ter mais dúvidas. E não é só ter dúvida usando artifíciozinho, é ter dúvidas sabendo a regra, conhecendo a regra, porque aí você consolida o conhecimento. Eu não sou muito dado a bizus, as esqueminhas. Ah, decora esse bizu, decora esse negocinho daqui. Não, não, não. Aprenda a regra, pô, porque a regra é uma só ali. Né? É o caso do meio. Professor, por que quando eu digo hoje ela está meio chateada? Por que fica meio? Você tem que saber qual é a justificativa, porque se refere a um adjetivo. E quem se refere a adjetivo é o advérbio. E o advérbio é invariável. Acabou. Entendeu? Hoje eu comi meia fruta. Por que eu falei meia fruta, professor? Porque esse meio aí se refere à fruta, que é um substantivo. Vai concordar com ele. Ou seja, eu comi a metade de uma fruta. Acabou. Não tem mais por que você ter dúvida e ficar trocando desesperadamente, tentando achar um jeito de encaixar o negócio lá ou adivinhar o que é. Aprenda a regra, apreenda a regra para você. Combinado assim? Tudo bem? Né? Tem uma questão de uma prova, não sei se foi vestibular. Ele ficou sentado junto aos meios fios. Meu Deus, claro, tá correto. Por quê, professor? Porque se refere a fio. Fio é um substantivo que se encontra no masculino plural. Por isso que eu vou falar meios fios. Eu digo, ela só fala meias verdades. Claro. Por quê, professor? Porque verdade é substantivo. E se refere ao substantivo, vai concordar com ele, né? Verdades é um feminino plural, portanto, feminino plural para o meio. Não erre mais isso. Acabe com essa história de morrendo de medo com essa historinha. Acabe com isso. Beleza? Vamos lá, continuando aqui com o tio Rodrigo, com esses casos especiais, tá? Vamos aqui agora para mais um exemplo. Veja, este aqui é o famoso bastante. As pessoas morrem de medo também. Veja, já falei bastantes vezes. Veja que eu estou me referindo a um substantivo vezes. Aqui, se eu me refiro a substantivo, acabou. Acabou, vou ter que concordar com ele. Claro, professor, eu gosto de trocar por muitas. Tudo bem, muitas vezes, funciona. Mas aprenda a regra. Esse bastante aqui, portanto, é um pronome indefinido, ok? Que, quando ele falasse, evitasse as meias palavras. Claro, os meios termos. Claro, porque eu estou concordando aí com palavras e com termos. Fechou? Numa boa? Vamos lá agora. Regra número 3 aqui de casos especiais. Palavras menos, alerta e pseudo são o quê? Observe que a regrinha diz são o quê? Invariáveis, tá? Vamos lá. Todos os soldados permaneceram alerta. Veja só. Prof, qual é a razão? Eu poderia dizer que eles permaneceram alertas, segundo a gramática, mas a ideia mais consolidada? Não. Qual a razão, né, de esse alerta, professor, ele ficar invariável? Uma justificativa que existe para esse alerta, que isso aí é uma palavra que vem de uma locução adverbial francesa, alerta. Né? Ou seja, diz a história que quando havia uma invasão, ou quando de repente soldado inimigo vinha para invadir alguma coisa, o comandante da tropa dizia alerta! Ou seja, o que é alerta? É para a colina, para os seus postos. E aí esse alerta veio para a língua portuguesa como um vocábulo invariável em virtude da sua origem adverbializada. Por isso que você não vai flexionar nesse sentido de estar alerta, estar atento. Os soldados ficaram alerta e não ficaram alertas. Já vi gramático tentando defender isso, mas em virtude da origem adverbializada do vocábulo, não faça isso. Se você for alguma prova, não invente de flexionar. Combinado? Então,
Essa é a razão da invariabilidade do vocábulo alerta. Havia menos pessoas aí, aqui para nós, aqui para nós, cá para nós. Eu vou voltar para você aí, ó. Ei, cá para nós. Conhece gente que fala menos? Dói, não dói? Já pegou? Já pegou gente no menos? Nossa, mãe do céu. Já pegou gente falando menos em reunião de empresa? Eu já. Né? E olha, aí e pior que eu já participei de reuniões, as pessoas falavam menos, todo mundo da reunião olhava para mim, eu fiquei vermelho, né? Porque foi um negócio muito gritante. É horrível. Menos não existe, né? O vocábulo vem do latim minus e é invariável, acabou. Então é menos pessoas, menos problemas, menos maçãs, sei lá, menos qualquer coisa, mas não existe menos, tá? Beleza? Então vamos lá, continuando aqui com o tio Rodrigo. Havia menos pessoas do que se esperava. No exame encontraram-se bactérias pseudofilamentadas, né? Ou seja, menos alerta e pseudo. Detalhe, cuidado, não confunda a palavra alerta invariável, né, de valor adverbial, com o substantivo alerta. Quando invariável, a palavra alerta denota modo, posição, situação. Detalhe, o que é que significa dizer isso, professor? Quando você pegar um alerta, preste atenção, porque alerta pode ser aviso, né? Eu digo, olha, eu já lhe dei vários alertas, ou seja, vários avisos, né? Várias advertências. Ok? Se tiver esse sentido de aviso, de advertência, ele é um substantivo comum, normal, e vai flexionar. Observe o exemplo que eu digo que eu dei para você aqui, ó. Já soaram 2 alertas. Perceba? Alertas aqui, 2 o quê? 2 avisos sonoros, né? 2 campainhas no corpo de bombeiros. Como todos os bombeiros, agora observem, estavam alerta. Observe, aqui agora é o invariável, né? Aqui indica modo, invariável, pronto. Ok? Indica modo, não confunda. Combinado? Show de bola? E para a gente terminar a aula de hoje, a palavra só, né? Ora pode ser advérbio, você já sabe disso, portanto é invariável. Na acepção aí basta trocar por somente, apenas ou tão somente. Ora funciona como adjetivo, significando sozinho ou sozinha. Então basta que você perceba qual o sentido. Então vamos lá. Todos permaneceram o quê? Sozinhos. Todos permaneceram sós na sala iluminada. Pelo que nós sabemos, ela, observe, aqui ó, é a ideia do sozinho, né? Sozinhos. Todos. Aqui, sozinhos, ok? Não precisa dizer isso. Poderia ser, se todos forem de repente mulheres, seriam sozinhas, tá? Pelo que nós sabemos, porque sós não apresenta flexão, observe, sós não apresenta flexão de gênero, ela apresenta flexão somente de número. Então, eu vou pensar no que é que eu tô me referindo somente com a questão do número. Pelo que nós sabemos, ela somente, ok? Ela apenas vai se for de carro. Esse só aqui se refere ao verbo ir, portanto, quem se refere a verbo, quem é? Advérbio e logo vocábulo invariável. Era só isso, era somente isso que Paulo e André esperavam. Ora, era o quê? Apenas. Ou seja, se eu tenho o valor de apenas, é um advérbio, ok? Parece que eles... tem um restante aqui. A família saiu e eles ficaram sós. Ou seja, eles ficaram o quê? Sozinhos. Aqui eu tenho o adjetivo. Parece que eles só conseguiram passagem para o próximo dia. Ou seja, eles somente, apenas conseguiram. E nessa acepção, ele é um advérbio e é um vocábulo que invariável. E para terminar, não se esqueça, a locução adverbial a sós, ela é invariável para tudo que você quiser dizer sozinho, sozinha, sozinhos ou sozinhas. Então, ó, eu fiquei a sós, elas ficaram a sós. Ou seja, eu fiquei sozinho, né? Eu fiquei só, elas ficaram sós. Ou seja, elas ficaram a sós.
Então, eu acho que é o Napoleão Mendes de Almeida que diz que essas locuçõezinhas, né? Em alerta, a sós, não sei o que, são em anexo, são locuções de preguiçosos. Olha o que ele fala, porque ele diz que ele não gosta, particularmente, porque ele prefere a flexão, ele prefere que você use o vocábulo com a segurança daquelas duas regras iniciais da nossa aula de hoje. Combinado? Então, qual é a mensagem para a gente terminar aqui a aula de hoje? A mensagem é: decora aquelas regrinhas, né? Escreva-as, coloque num papelzinho agora, desenhe aí para você como você achar melhor, porque isso vai o quê? Gravar. E aí você aplica para qualquer situação, não precisa ficar usando bizu, não sei o que, substitui e troca e tem medo e não sei o que, porque de repente aparece outro vocábulo. Não tenha medo, é só você observar a quem ele se refere e efetuar ou não, né, a flexão. Se ele for uma daquelas quatro classes, aí quase não sai, do início, né, adjetivo, pronome, artigo, numeral, vai concordar. Se for um advérbio, invariável. É isso aí. Beijo no seu coração. Até a próxima.